Boa noite, saudações, senhores conservadores e prezada Lívia. Nós estamos aqui em mais uma reunião, hoje é dia 2 de junho, o tempo está passando muito rápido, não sei se vocês estão percebendo, caríssimos amigos, e hoje nós começaremos um momento novo no nosso grupo de estudo conservador.es. Hoje, nós que já estudamos um pouco sobre algumas biografias, falamos sobre os 10 princípios do conservadorismo segundo Russell Kirk e o padre Paulo Ricardo. E hoje nós começaremos esta obra aqui. Ó. Essa obra é muito interessante. É do intelectual professor João Pereira Coutinho, As Ideias Conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários. É uma leitura tranquila, fácil. A obra tem 120 páginas em média, mas é muito didática e muito importante. Então, o nosso grupo se propõe, durante as próximas reuniões, estudar, tá certo? Esse livro. Hoje nós faremos a introdução, que é chamada de Quatórdice, eu vou explicar por quê. Depois o nosso amigo Paulo Cunha vai falar sobre a ideologia conservadora, e o nosso amigo Assis, que tem o nome de peso, Francisco de Assis, vai falar sobre a imperfeição humana. Como é que nós organizamos o nosso momento? O primeiro fala 10 minutos a 15 e abre aos comentários do grupo, e assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Bem, eu serei o primeiro, tá bom? Quem quiser acompanhar na obra, a introdução está na página de número 9 da nossa obra, denominada de Quatórdice, uma introdução. Deixe-me ler um trecho para ficar interessante. Diz assim: uma história talvez ajude a não perder o pé. No breve e delicioso Conservadorismo de 1956, o filósofo e poeta americano Peter Varilek relembra a história do antigo rei do Piemont, Sardanha, que deambulava, que nome difícil esse, pelas ruas do reino, murmurando demencialmente, estava demente, a palavra Otantote. No caso, essa expressão significa, no italiano mais simples, a noção de 88. Na verdade, ele faz menção a 1788. E aqui está o detalhe. Um ano antes de começar a famigerada Revolução Francesa, que professores como Assis, por exemplo, fica exaltando aí nas suas aulas de história. O Paulo Cunha também, que é professor, quando, né, Paulo? Ficava assim também. E mal sabiam eles que essa revolução é uma armadilha muito grande. Brincadeira. E por que esse nome, Quatórdice? Porque quando o João Pereira escreve essa obra, ela é de 2014. E ele quer usar a mesma ideia. E a gente vai entender a primeira noção, o tempo presente. O tempo presente. Nós, conservadores, sempre dialogamos naquela premissa de que estamos numa conversa no tempo presente com aqueles que já passaram, já morreram, e aqueles que hão de nascer. Ok? Isso é muito comum para todos nós. Então, João Pereira Coutinho, ele, já na introdução, ele coloca 3 ideias importantes. O conservadorismo não existe, ele começa com uma afirmativa. Ele vai dizer que existem conservadorismos, ele coloca um plural. Então, porque você tem a longa e antiga tradição inglesa, você tem a que mais chega para nós, aquela pegada norte-americana e a portuguesa. Então, só aqui eu te dou 3 exemplos de conservadorismo. O conservadorismo pode ser ou não ser uma ideologia. Aqui é um problema, e o professor Olavo de Carvalho vai fazer uma crítica ao João Pereira Coutinho quando ele sugere o conservadorismo como ideologia. Vamos ver o que o Paulo vai falar nisso tudo aqui. Ele remonta a Edmund Burke, ok? Ele vai a Burke. O conservadorismo como uma resposta, Burke coloca, antirrevolucionária e anti-utópica. Vem comigo aqui. Burke, na sua famosa obra de crítica à Revolução Francesa, os comentários que ele fez, olha que interessante.
Ele usa aquele episódio da Revolução e faz a crítica dele à Revolução. É ali que ele vai cunhar a expressão o guarda-roupa da imaginação. Ele diz que os revolucionários bagunçaram o guarda-roupa. É semelhante a essa pequena estante que eu tenho aqui atrás, como se eu jogasse os livros no chão e fizesse uma balbúrdia. Quando alguém entra no recinto, nesse meu escritório aqui, não iria saber por que os livros estavam assim. Estavam uma bagunça sem fim. A revolução, no lugar dela organizar alguma coisa nova, ela bagunçou. Tá certo? Bem, essa é a primeira ideia. E aí, a noção de Burke, ela é antirrevolucionária. Mas ela também é anti-utópica. Mas o João Pereira Coutinho, ele faz uma coisa interessante. Ele faz um pequeno recorte histórico. Não sei se vocês perceberam na leitura. E aí ele leva lá atrás o conservadorismo. Ele fala de Aristóteles, ele fala do Cícero, o grande político romano e pensador. Ele vem na Idade Média e trabalha Tomás de Aquino. Mas nós que já estamos nessa seara do conservadorismo, nós vamos ainda mais para trás ainda. Naquilo que até o professor Assis outro dia comentou, não sei se ele vai lembrar, sobre os chamados tempos imemoriais. Né, Assis? Aquela ideia de uns tempos mais antigos. E aí nós fomos até mais longe. Nós vamos transcender e vamos aos mitos e vamos até Deus. Para mostrar que a ideia do conservadorismo não é uma criação do homem, não é uma invencionice, não é uma coisa até da racionalidade do homem. Tem um lastro histórico muito longo. E o João Pereira faz isso. Ele fala assim, existem vestígios, olha que palavra bonita, vestígios de um pensamento conservador. E aí ele vai falar que o conservadorismo não é, como Burke colocou naquele momento, apenas uma resposta antirrevolucionária e nem uma crítica à futura utopia. Ok? O João Pereira Coutinho, ele diz assim, Burke pode ser o precursor do conservadorismo moderno. Mas antes de iniciar essa tradição, olha que coisa interessante. E aí ele coloca a palavra tradição. Ele é parte de uma tradição. É os nossos tempos imemoriais. Então, o Burke é uma espécie de intelectual que para nós é muito importante e que ele vai começar esse resgate. Lembra que ele está na Idade Moderna, quase no final da Idade Moderna, já começando ali o 19. E olha que coisa interessante. Prevalecia as ideias iluministas, prevalecia ainda alguma coisa que vinha do Renascimento, todo aquele racionalismo, tudo aquilo que está sendo destruído, quebrado ou ressignificado, como queira. E aí o Burke aparece na sua crítica e ele faz ele tem esse tom antirrevolucionário. Então, mas o João Pereira Coutinho, ele quer fazer isso e colocar sempre, tem algo antes. E isso para nós é muito importante. O Burke diz assim, lá na página 12, se uma grande mudança é para ser feita nos assuntos humanos, que é uma coisa que nós entendemos, as mentes dos homens adaptar-se-ão a ela. As opiniões e os sentimentos gerais confluirão para esse destino. O João Pereira coloca uma coisa interessante do conservadorismo, que os críticos ao conservadorismo, não sei se é por má fé ou por ignorância, falam que o conservadorismo é um estado de inércia. Isso não é verdade. Nós entendemos que a sociedade, em alguns momentos, fará reformas. Reformar é diferente de revolucionar. Aquela ideia de jogar o prédio no chão e recomeçar do zero. E nesse fragmento aqui, em que o João Pereira cita Burke, ele fala isso, uma mudança, uma possível mudança. Então, isso mostra que o conservadorismo também acompanha o seu tempo e mantém aquelas tradições que são deveras importantes para a organização da sociedade. Ou melhor, duas palavras que eu gosto. Para a estabilidade social e uma coisa que falta hoje no Brasil, previsibilidade.
Imagina você que é da engenharia ou é um contador e vive num mundo que não há previsibilidade. Imagina, você não consegue fazer nada nem planejar nada. É isso que nós conservadores primamos. Aí, nessa introdução, o João Pereira ele faz uma separação entre o conservador e o reacionário. Lembra que nós já trabalhamos nessa ideia? O reacionário é aquele indivíduo que tem a saudade do passado. Inclusive, eu ia chamar o reacionário também como uma espécie de radical do passado, que é aquele cara que quer a volta. Talvez sejam aqueles que vão levantar nas manifestações pró-governo, tá certo? Em intervenção já, tem que intervir já para voltarmos a 1964. E nós, conservadores, não concordamos com isso. Nós estamos no tempo presente, com todas aquelas coisas que criam estabilidade e previsibilidade e mantêm a sociedade estável. Ele vai citar Noel O'Sullivan, que eu também não conhecia esse teórico, mas ele traz um trecho aqui. É o elemento utópico introduzido na ideologia conservadora pela procura de limites completamente objetivos sobre a vontade humana, que explica a completa inabilidade da extrema-direita para acomodar o mundo moderno. Ele vai dizer aqui, o O'Sullivan, que existe também um grupo que aparenta ser conservador, mas não é, ele é mais reacionário do que conservador. Ok? Ele não consegue entender o tempo presente e as coisas que nós estamos carregando do passado para o futuro. E aí, caminhando para o final da introdução, ele vai voltar em Edmund Burke. Burke é importante para a discussão conservadora pela sua sobrevivência temporal. O Burke ele continua até os momentos. O marco é a Revolução Francesa, mas as ideias de Burke, porque ele vai lançar princípios gerais na qual hoje nós continuamos falando e estudando. Um deles, que o João Pereira cita, é o famoso e importante para nós teste do tempo. Outro dia eu dei um exemplo de quando eu casei. Quando eu casei, o Flávio é contemporâneo da mesma Igreja Batista. Quando eu casei lá atrás, o Flávio também casou, etc. e tal, ele vai lembrar disso. Muitos colegas casaram na mesma época. E poucos estão que nem eu e Flávio aí, mantendo essa tradição aí, e não é fácil. E estamos mantendo e vamos continuando, porque nós entendemos que a família, nesse modelo tradicional, ela é importante para a estabilidade da sociedade. É isso que o teste do tempo faz. Você tem que passar pelo teste do tempo. Isso vai dizer se uma coisa ela tem importância, concretude ou não. Para finalizar, o conservadorismo moderno, então, é um legado da tradição. O João Pereira, meu amigo, ele usa uma expressão muito interessante. Uma tradição sem sangue nas mãos. Então, ele faz a crítica à Revolução Francesa, que naquela fala, segundo momento lá, a guilhotina cortou cabeças e o sangue jorrou na Revolução Francesa. Ele diz também que nós temos que evitar dois males: o radicalismo revolucionário utópico, futuro, e o revanchismo reacionário, que também são aqueles que querem a vingança do passado. Temos que evitar isso com prudência. A ambição do conservadorismo é procurar mostrar como é possível construir uma melodia conservadora em torno de conceitos que nós vamos ver nesta obra aqui. Ó. A gente vai voltar nesses conceitos, como imperfeição humana, princípio da variedade ou pluralismo, tradição, reforma, uma sociedade comercial, ordem moral duradoura, contenção do poder, entre outras. Finalizando com Michael Oakeshott, que ele cita no final, deve começar pelo presente, pela fruição e conservação deste presente. Conservação deste presente. Ainda que o passado e o futuro se projetem aqui e agora, eu preciso conservar o presente. Tudo bem? Para tanto, neste ano de 2014, eu vou brincar agora com 2021, 14. É uma palavra, diz o João Pereira Coutinho, para o início de um estudo, de um pensamento conservador. Tudo bem? Essa é uma breve
introdução. Agora eu abro para as considerações e até perguntas. Podem falar. Não briga não, hein? Então, Fala, Felipe. coisas como dívida histórica seriam pensamentos reacionários. Em algum momento, essa expressão dívida histórica, sim. Tem como a esquerda usa a ideia da dívida histórica. Por exemplo, a questão da escravidão. Eles usam a ideia de uma dívida histórica. É um revanchismo. Só que aí, por exemplo, essa dívida histórica que eles usam, o indivíduo que cometeu o erro, ele não está pagando, porque, né, já passou. Mas eles querem que a pessoa do presente pague pelos erros de alguém do passado. Seria Sim. trocar... É até contra a base, né, da justiça. Sim, Seria e olha colocar... que esse é um pensamento, Felipe, só um detalhe. Esse é um pensamento revolucionário à esquerda. Não é é um reacionarismo, é o reacionarismo da esquerda, tá bom? Pode continuar. Ok. Então, voltaria, por exemplo, aos tempos em que alguém mata alguém da sua família. E Sim, você, a justiça para ele seria matar outra pessoa, que seria da família desse homem. Tem dois sim, homens, os dois têm família, um mata a filha do outro, e o certo seria que esse homem que perdeu a filha matasse a filha do segundo homem. É isso que quebra a justiça. sim, mas o diálogo, o pensamento da esquerda, quando fala em dívida histórica, é num outro sentido. Eles criam um lastro que vem lá, digamos, de 300 anos atrás de escravidão, dizendo que esse homem negro que está aqui hoje, ele é um descendente direto daquele escravo, e eu, ou Paulo, ou Assis, você, não sei, alguém que vem como descendente do homem branco, nós temos que pagar. Mas esse é um reacionarismo à esquerda. A Não é esquerda. esse o outro que nós estamos falando aqui, não. Que está à direita, tá certo? Ok. Que é uma volta, por exemplo, do regime militar e coisas como essa. Tá bom, Felipe? Muito boa sua contribuição. Sim, até o entendimento de direita e esquerda Hum, mudou com o tempo, né? Por exemplo, direita e esquerda antes da Revolução Francesa, né? Ou durante, ela era, funcionava ali. eles falam, pelo menos pelo que eu vi, era da a casta, né? Que era mais rica, que era a nobreza, Sim, que tinha os grandes empresários, vamos dizer assim, da época, e tinha a classe mais pobre do outro lado, que só que era de pequenos empresários, né? Seria pequenos burgueses. pequenos burgueses. Mas Aí, aí já estão já entrando nessa ideia aí, como é na Revolução Francesa. Aí não tem essa ideia de esquerda e direita, não. É estamental, né? Então, depois com o depois tempo, da Revolução que começa a ideia, Felipe. entendi. Tá bom? Vamos lá, pessoal? Alguém mais quer considerar alguma coisa? Não, passar para o Paulo Cunha. Podemos assim, então? Paulo, por favor, você tem 10 minutos também para você fazer sua consideração, depois a gente dialoga com você, tá bom? Ok, aí você me dá quando tiver por volta de 8 minutos, tá? Sim. Porque eu perco um pouco a noção de tempo aqui, tá bem? Ah, quem não sabe disso? Ah, é. Nosso objetivo na noite de hoje é fazer algumas considerações a respeito de algumas definições básicas, né, do conservadorismo, certo? É, eu estou me baseando aqui no texto do livro em referência que o Marcos passou, tá? Em alguns momentos eu vou ler e vou comentando, né, fazendo algumas pontuações a respeito. Primeiro, tudo aquilo que nós falamos é importante que nós demos uma definição àquilo, um sentido, uma atribuição, certo? É, conservador, conservador. No autor, o autor do livro em questão, ele diz que todos nós somos conservadores, pelo menos, né, em relação à família, amigos, amores, lugares.
E isso nos parece assim muito lógico que, por exemplo, vamos lá, nós amamos uma determinada pessoa. Se de fato existe um amor, nós queremos o quê? Conservar ou separar? Se existe amor, a gente quer conservar, não é evidente? Eu adoro a casa onde eu moro. Você quer o quê? Conservar ou destruir? Desfazer? Não, eu adoro essa casa. Se você gosta dessa casa, naturalmente a sua tendência é de manter essa casa. Se dá com amigos. Puxa, o Marco Antônio falou agora há pouco da amizade com o Flávio, né? De longo tempo. Então, existe uma amizade? Obviamente, ele quer conservar, manter. Não, eu vou agora ser reacionário, eu vou esquecer o reacionário, não, revolucionário, vou esquecer o Flávio e vou partir para novas amizades, porque afinal de contas, nada contra, porque o conservadorismo não é estático, certo? Mas ele não vai desfazer o laço dele com o Flávio, não é isso? Não vai, porque isso seria até uma incoerência diante daquilo que nós chamamos dessa tendência natural a conservar aquilo que nós amamos. Amamos o nosso filho, a nossa filha. Obviamente, nós queremos preservar, nós queremos continuar, conservar, não é isso? Então, de fato, tudo aquilo que é importante nas nossas vidas, eu duvido que tenha alguém que diga isso é muito importante para mim e quer destruir, que quer fazer com que aquilo desapareça. Não, ele quer, se de fato é importante, ele quer conservar. Isso é quase que um instinto natural, né? Faz parte da personalidade humana, certo? São duas palavras, conservar e desfrutar. Se eu tenho uma casa que eu gosto muito, eu quero conservá-la e quero desfrutar dessa casa. Eu tenho uma esposa, eu quero desfrutar da companhia dela, não é isso? Eu tenho um filho, e por aí vai. Então, todas as coisas que de fato dão sentido efetivo à nossa vida, nós queremos conservar, certo? Então, o conservadorismo, como definição, nós podemos pegar que é uma forma de ser, uma forma de agir, que leva o conservador a usar, como nós dissemos anteriormente, e desfrutar aquilo que está disponível, que está ali disponível, em vez de ficar desejando ou procurando outras coisas. Essa é a matriz do conservadorismo, certo? Nós, ao invés de ficarmos, nossa, quando vamos idealizar uma sociedade, né? E na idealização dessa sociedade, nós perdemos a sociedade que de fato nós temos, com qualidades, não é isso? E diga-se de passagem, ao longo do tempo, o ser humano tem feito muita bobagem, tá, com essa tendência a querer destruir aquilo que ele tem em prol de um ideal que na maioria das vezes, é uma idealização passível de não execução. A maioria das coisas são dessa forma, né? E aí nós temos aí também, de certa forma, um orgulho, né? De que muitas vezes, não, nós somos revolucionários, tal, essa coisa toda. Mas nós vamos falar melhor disso aí. Bom, se evita muito utilizar dentro do conceito de conservadorismo o termo ideologia, porque a ideologia ela está muito ligada, né, a essa tradição marxista, certo? Quando você fala de ideologia, a gente relaciona muito aos conceitos marxistas de interpretar o mundo, mas, sobretudo, de querer transformar o mundo, né? Eis o grande problema. Por isso é que se evita muito, quando se fala de conservadorismo, utilizar o termo ideologia, certo? Porque já está muito impregnado com
a, a tradição marxista, o termo ideologia vinculado a uma transformação, sobretudo, certo? O conservadorismo também pode ser tido como um temperamento. Um temperamento. Os conservadores, né, eles têm uma forma muito peculiar de você identificar, né, ou de agir, né? Quem é o conservador? O conservador é aquela pessoa mais prudente, mais temperada, não é isso? É aquela pessoa que tem uma fala mais calma, é aquela pessoa que não acredita muito assim em transformações imediatas, né? Ele sabe que para que as coisas aconteçam é necessário de um tempo, uma adaptação, tem que passar na prova do tempo, como o Marco Antônio falou, né? O casamento, você sabe se ele deu certo mesmo, né? Depois tem quanto tempo? Ah, tem um mês. Bom, vamos esperar mais um tempo aí, né? Tem que comer quantos quilos de sal juntos para ver se o casal de fato é bom, né? Tem isso. Então, isso é o conservador. É um temperamento, uma forma de ser que ele leva dentro da, da vida, da conduta, e como a gente relaciona muito a política, ele obviamente vai levar dentro da política. Dentro da política, o conservador ele vai ser mais sóbrio, né? Ele vai ser mais prudente. Vamos distribuir uma bolsa de. Peraí, tem verba? Tem dinheiro? Não, mas a gente dá um jeito. De que jeito que nós vamos dar? Peraí, dinheiro você não pode, não é isso? Vamos fazer uma grande obra, tá? Mas como? Como vai ser isso? De onde vêm os recursos? A utilidade dessa obra? E por aí vai. Esse é um conservador, politicamente falando, dentro da execução da função dele ali dentro do meio político, certo? Então, o conservadorismo, que não é ou não sendo considerado uma ideologia, ele tem muitas definições, né? É, vamos lá, algumas delas: forças interiores, temperamento, fés, espíritos, instintos, inclinações, disposições. Olha só quantas atribuições ou quantos sinônimos a gente poderia, de certa forma, relacionar ao conservadorismo, certo? E se tenta muito uma fuga do conceito de ideologia, como eu disse anteriormente. Tenta-se fugir muito, tá? Porém, mais para frente a gente vai retornar a essa questão dessa tentativa de evitar ao máximo o termo ideologia para o conservadorismo. Então, por enquanto, nós entendemos que o conservadorismo ele é uma forma de agir, de portar, de se relacionar, não é isso? Que envolve uma série de atribuições e características. Se você olhar um conservador legítimo, você vai observar: ele é mais prudente, ele é mais tranquilo, ele é mais equilibrado. Ele vai ser aquele cara que, quando figurativamente o bicho pegou, nós vamos recorrer a ele, de um lado ou de outro. O bicho pegou. Você não vai ouvir aquele malucão ali que quer mudar tudo, destruir tudo. Não. A gente quer ouvir o cara que tem bom senso, e normalmente está. Agora vamos aqui fazer rápido. Já deu 8, Marcos? Nossa, cara, muito rápido. Você tem que ter me dado mais tempo. Bom, um conceito: do reacionário para o revolucionário, certo? O reacionário é aquele que idealiza um passado. Que a gente frise bem, não é o conservador. O reacionário, ele quer voltar para o passado. O revolucionário quer ir para o futuro. Na verdade, eles buscam as mesmas coisas, só que de maneira diferente. Um quer ir para o futuro, revolucionário.
o outro quer voltar para o passado. Todos dois com idealizações, característica tanto do revolucionário quanto do reacionário. Idealização, coisa que o conservador não tem, tá? Ele não tem esse apego, essa idealização. Ele lida mais com o real, com aqui, com agora, tá? E como nós dissemos, o Marcos também falou, o conservadorismo ele não é estático, ele não é parado, certo? Então vamos lá. O revolucionário e o reacionário, eles na verdade são dois polos de uma coisa semelhante, tá? E todas as vezes que nós ouvimos, né, pode ser, mas o conservador é um reacionário. Onde? Me prove. Me mostra onde um conservador é reacionário. Não. Ele pode ter prudência, né? Se você mostrar para um conservador de fato que fazer as determinadas coisas serão melhores de uma outra forma, e aquilo na prática se provar que seja, ele vai mudar de posição. Porque ele não é estático. O reacionário não, ele se apega ao passado. O revolucionário, ele se fixa no futuro. Certo? Quanto à questão, já que o tempo passa tão rápido, assim, o reacionário e o revolucionário, eles têm uma coisa em comum que é a utopia, tá? Os dois são utópicos. Um busca um passado idealizado e o outro busca um futuro idealizado. Então, olha como está distante, por exemplo, do conservadorismo, tá? Bom, um teórico chamado Huntington, ele fala já o seguinte, aqui, Marco, eu vou ter que adiantar bem porque o tempo pegou, então eu vou direto para ele, vou pular muita coisa aqui, mas o Huntington, ele já fala o seguinte, ó, por mais que nós tentemos desvincular o pensamento conservador como uma ideologia, pode existir um momento que nós poderemos utilizar o conservadorismo como uma ideologia, utilizar esse termo, certo? Mas ele fala o seguinte, são determinados momentos em que se fazem necessários, em que o conservador ele mostre a cara dele, certo? Que ele vai lá e marca, né? Ele agora é preciso mostrar. Eu vou ler aqui, ele diz, aceitando como princípio de análise a proposta do Huntington, o conservadorismo será antes uma ideologia, olha só, uma ideologia posicional e reativa. É perante uma ameaça, por exemplo, uma ameaça concreta aos fundamentos institucionais da sociedade que a ideologia conservadora desperta, reage e define. Olha que interessante, tá? Para a gente finalizar. Então, o conservador, em dado momento, a bem da sociedade, a bem dos valores que ele apregoa, ele vai se posicionar. E ele se posiciona de maneira firme, certo? Todos os momentos em que nós tivermos na sociedade uma ameaça concreta, a fundamentos institucionais, que a ideologia conservadora desperta. É como um leão que está lá. Ele está na dele. Mas quando for preciso ele defender o bando dele, ele vai despertar. Então pode ser a forma com que a gente faria um primeiro paralelo, né? Ele reage e se define. Ele não é omisso, né? Pelo contrário, os grandes conservadores, eles apanham de tudo quanto é lado. São corajosos, né? Você pega um Churchill, um Reagan, Margaret Thatcher. Você pega um autor como Roger Scruton, tomando pancada de tudo quanto é lado, né? Aí o cara morre recentemente, acho que cerca de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, né?
Pois é. Até o pessoal de esquerda, eu li, lamentou a morte do Roger Scruton, um conservador. Até pessoas de esquerda. Por quê? Pelo valor dele, pela forma de se portar, de agir, não é isso? Então, para finalizar, no Brasil de hoje, no mundo de hoje que vivemos, tá? Como estão fazendo falta conservadores legítimos, representantes legítimos do conservadorismo, tá? Você vê que no Brasil, o cara que se assemelha um pouco ao conservadorismo, que é o Bolsonaro, tá? Ele não é um conservador, ele se assemelha a um conservador em alguns aspectos, foi eleito. Olha como o povo brasileiro sente, né? De certa forma, sentiu a necessidade de um conservador legítimo. Você imagine se aparecesse de fato um conservador que a gente chamasse de legítimo aí. E o mundo anda carente deles, tá? É essa as minhas considerações, meus amigos. Paulo, que tópico interessante. E eu vou fazer uma pequena contribuição também. Hoje vou ser mais afetivo. Essa primeira frase, Paulo, do capítulo que você leu, todos somos conservadores, pelo menos em relação ao que estimamos, ao que amamos. Eu acho isso muito. E nós temos filhos, nós temos casa, como você falou muito bem, e nós estimamos estas coisas. Pessoal, esse grupo precisa tomar posse disso. Lembra que eu falo sempre de apropriação intelectual? Agora vai ser uma apropriação emocional. Você toma posse da sua família, da sua casa, das suas coisas, estimando-as. Isso é também, Paulo, não sei se você, eu acho que você concorda comigo plenamente, um dos aspectos do conservador. E uma outra coisa que tem... Marco Antônio, eu particularmente hoje digo que você foi muito feliz na sua fala, tá? Você foi muito feliz na sua fala. Eu acho que você tocou num ponto aí que, inclusive, eu, Paulo, estou aprendendo com vocês também. Sim. Entendeu? Essa apropriação, essa sua fala. Porque, na verdade, né, a gente vem no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não se dá conta dessas questões. Então, acho que você tocou num ponto nevrálgico até, tá? Que é a necessidade dessa apropriação afetiva, né? Emocional daquilo que nós amamos. Porque senão, de fato, nós vamos continuar capenga. Eu até gostaria que, se você pudesse desenvolver um pouco mais essa sua fala em algum momento, que você falasse, porque eu acho, de fato, ela muito importante para o momento que nós vivemos, tá? Eu tirei isso também, Paulo, de um fragmento de uma entrevista do Roger Scruton, que ele faz a uma TV inglesa, e aí pergunta, mas por que conservadorismo? E aí ele fala, o conservador é aquele que estima coisas, e nós queremos conservar essas coisas que nós amamos. E aí nós lutamos e queremos essas coisas. E um outro trecho, Paulo, que a gente pode também citar, é Michael Oakeshott, que também no capítulo que você leu, e eu gosto muito disso aqui, eu queria que você escrevesse em algum lugar. Ser conservador, página 12. Não, 22, desculpa. 22, meu óculos aqui falhou. Página 22. Ser conservador, então, é preferir o familiar ao desconhecido, o testado ao nunca testado, o fato ao mistério, o atual ao possível, o limitado ao ilimitado, o próximo ao distante, o suficiente ao abundante, o conveniente ao perfeito, o riso presente à felicidade utópica. E esse finalzinho aqui, Paulo, para eu fechar minha fala, é o riso presente a uma possível... Outro dia eu conversava com um rapaz numa live, que é o Jones, e eu dei um exemplo para ele assim, Jones, imagina você foi para os Estados Unidos, construiu tudo que você está construindo nos Estados Unidos, montou a empresa aí, e aí você está andando nas ruas lá dos Estados Unidos, você vê uma mulher muito bonita que se oferece para você. E aí você tem que colocar na balança se vale a pena uma aventura com esta pessoa,
em troca de tudo que você foi construir nos Estados Unidos. Chegou lá sem nada e constrói do zero, monta uma empresa, casa, tem duas filhas, tem uma família maravilhosa, e por causa de uma aventura, uma pseudo-felicidade, é o que ele fala aqui, ó, o riso presente, que é o riso da família ali reunida, há uma felicidade, uma possível felicidade. Você nem sabe que isso vai dar certo. Um bom conservador nem pensa duas vezes. Já na mesma hora, ele já deixa de lado. Porque nós queremos conservar as coisas que amamos. Paulo? Você lembra daquele poema, né? A parte inicial, lembra que eu te falei? Então, tudo pelo nada. A parte inicial, né? Quanta gente pelo mundo em permuta equivocada. O tudo quanto possui vive trocando por nada. Não é assim? Vive trocando por nada, muito bom. Alguém mais quer contribuir? Só fica eu e o Paulo aqui conversando sobre esse tema. Só eu poderia falar sobre o que eu escrevi no chat, ideologia como religião invertida. É porque eu li o livro Política da Prudência de Russell Kirk, e ele fala sobre a ideologia e o que ela representa. Ele chama de religião invertida porque ela tenta salvar a humanidade aqui na Terra, negando a salvação pela graça, que seria só na próxima vida. Então, ela busca utopicamente uma perfeição que nunca será possível pela imperfeição humana. Eu acho que vai falar até aqui, né? Vai. Sobre a imperfeição humana. Então, não vou falar mais aqui, não. Não, mas olha, essa sua consideração é maravilhosa. Eu sei que o Cristo vai nos salvar e vai nos levar aos céus. É o Cristo. De alguma das maneiras que nós cremos, aqui nós temos várias perspectivas religiosas, mas em algum momento todo mundo quer alcançar a mesma coisa, que é um tipo de salvação. Mas essa coisa da religião invertida é muito cara, muito boa. Talvez um outro livro para a gente ler depois, a Política da Prudência. Tá bom, Felipe? Mais alguém quer considerar? Ô, Marcos, Olivia, desculpa, pode. Claro, pode falar. Não, primeiras damas. Sim, obrigada. Sim. Inclusive, as mulheres estão sendo tão oprimidas nesses últimos dias. Meu pai, Lívia, por favor. Por favor, Lívia. Não, eu não tenho muito... Longe de mim esse feminismo. Vai que dizer que a doutora Nise foi massacrada na CPI por homens. E a outra médica também, né? A outra também. Mas como, né, já que nós não somos revolucionários, né, como combater essa atual cultura, no sentido que, se não for por, né, às vezes um grito que a gente tem que dar, né, em algum momento, no sentido, eu entendi essa palavra revolucionário, né, que está sendo discutida, mas mediante todo esse cenário que a gente vive, em relação, cenário político, em relação à família mesmo, né, as características básicas de uma família, que cada vez mais está sendo deturpada, né, nessa sociedade. Então, como fazer isso de maneira a manter a razão? Por que eu estou falando isso? Que eu acompanho alguns, né, assim, pastores que são bem conservadores e atacam de maneira bem aberta, né, essas questões, principalmente voltadas à família, né, só que hora e vira não está sendo bloqueado, né? Perfil bloqueado. Não, tá lá, não, tem que abrir um novo perfil porque não pode falar. Mas e aí, como que nós demonstramos isso? Será que é dessa maneira, né? De combater através da fala, claro, da vivência, como o Marco Antônio falou, né? Prioritariamente, mas de que maneira efetivamente que nós vamos, como conservadores, dar voz, né, aquilo que a gente pensa, sem ser um revolucionário para este tempo,
Entende? Eu até complemento, Liz, vou até mesmo um reacionário, que às vezes eu tento me policiar em algumas situações para não trazer esse passado muito forte para esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Então não é só a questão do revolucionário, do reacionário também. Se você me pensar que, se você pensa, eu penso aqui até que esse comentário que o Marcos fez de 1964, estudando um pouquinho eu conheço da história, né? É algo que às vezes me vem na mente também. Cara, que a gente levanta todo dia cedo, trabalha, rala, paga os impostos, e a gente vê tanta coisa, né? É complicado. Eu acho... Só complementando, dando seguimento ao que a Lívia comentou, o próprio autor ele fala o seguinte: conservar e desfrutar são dois verbos caros aos homens que ainda... Eu acho que essa conotação do ainda significa que somos poucos. Posso estar errado, mas... Certíssimo. Né, eu acho que somos poucos. Essa conotação me chamou a atenção, que estima alguma coisa. Então, essa pergunta da Lívia, e colocando isso que o autor colocou aqui, do ainda, que me chamou a atenção, como a gente praticar, como a gente lidar com as situações que a gente tem visto todos os dias. Não ser revolucionário e também não reacionário. O Flávio, o Marcos, colegas, é o seguinte, quando a gente começa a fazer uma reflexão da sociedade que nós vivemos atualmente, né, uma reflexão, inclusive, da sociedade patológica que a gente vive, né, porque hoje a nossa sociedade está patológica, tá? Tem um autor que eu gosto muito chamado Hermógenes. Ele é um autor de livros de yoga. Era um senhor, ele faleceu, morreu no estado do Rio de Janeiro, e ele escreveu muito, era um homem sensível, com uma cultura muito boa, um grau de cultura muito bom, tá? E ele tem um artigo que ele falava do normopata. Ele dizia que toda pessoa que estava muito bem ajustado àquela sociedade, ele estava doente, tá? Porque a sociedade que nós temos hoje é uma sociedade, esse discurso tanto do reacionário quanto do revolucionário, me parece que o discurso do revolucionário ganha do reacionário, tá? Porque tudo é impressionante, assim, isso entrou em empresas, em todos os cantos, você sempre tem que inovar, não é isso? Ou seja, a roda funcionou, provou que funciona, mas você tem que inovar, né? Então, de repente, a roda ela tem que ser reinventada, tudo tem que ser reinventado. Você que tem que você ouve demais esses coach, né? Você tem que se reinventar todo dia. Ninguém aguenta. Você vai chegar aonde, você está entendendo? Porque isso é uma mentira. Eu lembro que os professores aí, e quando eu estava dando aula... Escola é o tempo todo, né, Lívia? O tempo todo tem uma coisa nova. Não aguento mais o americano. Chega esse pessoal da pedagogia, porque não tem nada que fazer no sentido, a não ser de ficar pensando. Aí chega lá o pessoal de Vitória, no 10º andar de um prédio com ar refrigerado, pensando sobre educação, né? Eles olham, eles têm que justificar o trabalho deles. Ganham, são burocratas, eles estão lá olhando para o mapa Bahia de Vitória, ar refrigerado ligado, e falam, nós precisamos produzir alguma coisa, tal, e ficam criando... General de Escritório. Pois é, aí vão levar alguma teoria para dentro de uma sala de aula que eles nunca entraram, ou se entraram foi para olhar e não ficaram nem 5 minutos e saíram, porque não suportariam, né? E vão criar teorias e métodos, e vão usar essa terminologia da reinvenção, por exemplo, né? Eu lembro que chegou um momento que, na minha forma de ver, eles deveriam dar todo dia um kit de palhaço para o professor, né? Porque o professor virou um palhaço, não é isso? Ele tinha que entrar na sala fazendo cambalhota,
né? Evoluções circenses ali para ele ganhar a atenção do aluno, ora bolas, né? Ou distribuir maconha dentro da sala de aula para poder a coisa funcionar. Então, eu acho assim, nós engolimos esse discurso revolucionário, porque tudo virou assim um sinônimo, né? Se você não se reinventar, você tem que reinventar, você tem que isso, que... É por isso que eu acho que o discurso revolucionário, ele entrou de uma tal forma que isso neurotizou todo mundo, tá todo mundo neurótico. Aí, por que você acha que aumentou os quadros de depressão? Virou uma pandemia. Por que nós temos quadro de crises de pânico? Imagina um indivíduo que levanta pela manhã todo dia tem que se reinventar. A ansiedade que bate nas costas desse indivíduo. Ninguém aguenta. Tá? E a gente está comprando, porque é típico de uma sociedade que perdeu o rumo de si mesma. Certo? O reacionário, Flávio, ele já é talvez o cara que caiu na depressão, né? Vamos colocar, o revolucionário ele caiu na ansiedade, ele é um típico portador de síndrome de pânico, né? Quem conhece síndrome de pânico, esse é o revolucionário. O reacionário é o depressivo, porque ele quer voltar para o passado, um passado que não existe mais, né? Então, você vê como isso também dentro da sociedade, os conceitos teoricamente bobos, né, que a gente usa no dia a dia, mas eles têm um impacto muito grande. Rapaz, eu não suporto ouvir, sabe, esses discursos corporativos, reinvenção, porque você tem que isso, você tem que sabe, ele é aquilo, da área. você é da área. Cara, e fora isso, é a falsidade que se tem por trás daquilo. Por exemplo, o colaborador. Colaborador nada, o cara é funcionário. Colaborador como? Se você não estiver satisfeito com ele, você vai mandar o cara embora. Você está entendendo? Então, é uma mentirada que eles tentam dourar a pílula e aqui a gente fica comprando. O cara tá pé da vida lá dentro da empresa, colaborador, entendeu? Por quê? Porque é uma época em que tudo nós temos que justificar de maneira revolucionária, que isso virou assim, se você não for revolucionário, você está ferrado, né? Aí você vai cair como reacionário, você vai ficar depressivo, down, aquela coisa toda, né? Enfim, é só uma forma assim de contribuir um pouco para que a gente não absorva esses conceitos. Porque o que está faltando hoje na nossa sociedade? Conservadores. Porque o pessoal que na hora do vamos ver, na prática, eu vejo isso. Por exemplo, o indivíduo tem lá um problema, você está dentro de uma empresa, né? O Marco Antônio é da Igreja Batista lá, ele é fanático, ele não bebe, né? Ele não fuma. Imagina, ele é casado há 20. Quantos anos, Marcos? 25? 27, vou fazer 28. Imagina, ele é 27 anos casado, eu já estou no 10º casamento, esse cara consegue suportar a mulher dele 27 anos? Imagina, aí todo mundo fala mal, né? Não é assim? Ele vai na igreja dele lá, ele faz a pregação dele e tal, ele até acredita naquilo, eles riem. Agora, a hora que o bicho pega para eles, acontece algum problema, eles não vão procurar um revolucionário, entendeu? Eles vão buscar uma pessoa, pô, esse cara ali parece que ele merece confiança. Eles vão buscar você, vão buscar o Flávio, o Assis, alguém que eles percebem que tem consistência, entendeu? Pode observar, tá? E a gente muitas vezes assim é objeto até de ridicularização, mas na hora do vamos ver, no pega para capar, como se diz, eles vão buscar uma pessoa mais conservadora. Aí você responde um pouquinho, Paulo, que a Lívia perguntou. Uma das coisas que nós temos que fazer é viver essa vida integralmente. E aí você começa a dar a primeira resposta. Eu sempre costumo dizer o seguinte, por exemplo, vou falar do meu, já que você deu meu exemplo, vou falar de novo. Olha, imagina eu no boteco da esquina ali, jogando sinuca, fumando aquele cigarro Marlboro barato, coisa, vida decadente, tomando pinga de 50 centavos. Imagina que cena.
Mas eu cheguei naquele boteco, estou ali. É aquela conversa. O que aquele pessoal está conversando? As 1000 vidas que eles falaram que eles têm, mas na verdade eles não têm. Só de eu entrar ali e falar que eu sou desta forma, eu já sou um problema para o bar. Aí vocês mandar, não, cara, você não serve para o bar, não. Vai lá para a igreja, que o seu lugar é a igreja, o seu lugar não é o bar. Ele, o fato de você só viver isso já é um começo. Mas aí tem aquilo que o Paulo leu também lá. Por que em algum momento o conservadorismo é uma ideologia, Paulo? Porque ele precisa se colocar como uma, não uma reação, mas como um posicionamento a tudo que está acontecendo em política também. A Lívia ia falar um negócio. O que você ia falar, Lívia? Você entrou para falar? Não, não. Também, assim, eu penso que a gente cometeu um erro também, né? Até porque essa questão da esquerda, né? Dessas ideologias vieram muito fortes. E aí, por muito tempo, a gente se calou, Sim. né? E aí deu voz a isso. E hoje, para você aumentar a voz contra, né? Se tornou muito mais difícil. Porque aí você é taxado como um monte de coisa, né? Igual agora mesmo. Você fica, fulano, você não pode falar nada, fulano é homofóbico. Né? Gente, as pessoas não têm nem noção do que é homofobia. Né? Então, se você falar assim, não, eu não concordo. Né? Não, você é homofóbico. Né? Da onde que tá isso, gente? Homofobia é uma outra questão, né? Então, você não tem... Hoje, a gente perdeu um pouco, assim, essa questão da voz, porque eu penso também que a gente se calou por muito tempo. Beleza. Paulo, você quer fazer uma finalização ou posso passar para o Assis? Não, pode passar para o Assis, fica tranquilo. Se você precisar fazer aquilo lá que você falou, fique à vontade, tá bom, Paulo? Tá bem, obrigado. Assis, 10 minutos é bom para você, Paulo cumpriu os 15. Tá ótimo. Tá ótimo. Assis, fala. Excelente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. O Marco, só um minutinho. Então eu vou aproveitar, gente. Eu pedi a permissão aí do Marcos antes, que eu preciso me ausentar um pouco mais cedo, tá? E queria agradecer a oportunidade aí que tive, né? Agradecer a todos aí por terem paciência em me ouvir, tá bem? Deixo um abraço aí fraterno para todos. Obrigado. Ok? E na próxima semana, na próxima live, na verdade, nós estamos aí juntos novamente, ok? Um abraço aí para todos, muito obrigado, tá? Pode compartilhar, Assis. Deixa eu ver aqui, peraí. Você clica lá em apresentar agora, embaixo. Aí vê se vai ser uma guia, porque se tiver alguma coisa na sua... Vai por uma guia. Tem que abrir primeiro, você tem que abrir primeiro lá o seu computador. Abre o arquivo no computador. Abre numa tela lá. Mas é porque já está aberto. Eu já tinha... sim, aqui tá... Agora vai dar certo, peraí. Conseguiu? Não está vindo, não. Não, agora acho que vai dar, peraí. Mas é isso, a gente tem que viver esse conservadorismo, tá certo? Encarnar isso. E a primeira coisa é essa, depois estudar muito. Quando você tiver oportunidade política, é a hora que você faz as suas pontuações. Marquinhos, eu queria até pedir uma coisa, se fosse possível, né? Pode falar. Pra frente, quando terminar o livro, hora e vira a gente está falando sobre marxismo, né? Então, se tivesse um momento aí para a gente discutir sobre isso, né? Levantar as bases, o que se contrapõe e tal, né? Seria interessante. Podemos fazer isso mesmo, uma boa ideia também. Vamos deixar isso aqui no forno. Assis, e aí? Não estou conseguindo... Assis, primeiro... Não, eu sei, Marquinhos, mas o slide ele já está aberto e ele não... Para compartilhar um guia, ele não aparece a opção para mim, entendeu? Então faz o seguinte, fecha o slide. Fecha novamente e abre. Fecha e abre novamente. O slide, né? É isso. Às vezes acontece isso mesmo. Aí você tem que fechar e abrir novamente.
Engraçado que é a segunda vez que isso acontece comigo aqui. É só na hora que a pessoa precisa. É. Quando precisa, dá tudo certo. O computador aqui tá meio lento também. Vamos ver. Uhum. O ideal também é você gravar no Drive. Grava no Drive do Google, que aí você abre uma aba e ele aparece, entendeu? Porque às vezes o arquivo em PowerPoint, às vezes não reconhece mesmo. Fica um tempão até reconhecer. Não tá aparecendo mesmo, não. Você pode tentar por uma janela também, assim. Se tiver na sua máquina aí. No lugar de pôr uma guia, uma janela. Que é o do meio. Clica lá, apresentar É agora. uma janela. Uma janela. Agora vai dar certo. Boa, Marquinhos, valeu. Tá vindo. Aí, Posso pronto? largar aqui no tempo? Vou largar. Perfeito. Bom, então o capítulo do João Pereira Coutinho, ele aborda a questão, então, da imperfeição humana. E aí, no início do capítulo, ele cita o filósofo do Reino Unido, o Anthony Quinton. E o filósofo Anthony Quinton, em sua obra Política da Imperfeição, no livro traz a citação da obra em inglês, eu joguei para tradução, Política da Imperfeição. Então aí o João Pereira Coutinho, ele comenta que nas páginas inaugurais, ele, o Anthony Quinton, identifica o primeiro princípio estrutural do conservadorismo, a imperfeição humana. Então, dentro desse aspecto da imperfeição humana, ele aborda uma primeira corrente de caráter religioso, o homem depois da queda. Então, o homem depois da queda subentende-se a questão, por exemplo, do pecado original, né? Aí entra dentro da versão bíblica a questão de Adão e Eva, a questão da queda, a questão do pecado, não é? E não é essa a abordagem. Ele só cita como uma das, digamos assim, uma das correntes que aborda a questão da imperfeição humana. Então, quer dizer, o processo pecaminoso, a questão do pecado, está dentro de um processo de uma imperfeição humana, e aí você tem toda uma tradição, por exemplo, do cristianismo, que em cima dessa imperfeição humana, o humano ele tem uma caminhada em destino a um futuro de glória, né? Um futuro. Então não é essa a questão. O que ele vai abordar é esse segundo ponto, a outra corrente, o que ressalta a imperfeição intelectual que marca indelevelmente a nossa espécie. Então, no aspecto aí, então, da imperfeição intelectual, a gente poderia até citar todo o processo da evolução humana no que diz respeito ao intelecto. Então, a gente pega, por exemplo, quando os gregos, ainda na antiguidade, tiveram toda uma preocupação de começar a explicar racionalmente a vida. Então, é claro, quando você tem uma visão e você olha hoje, e você olha para o passado, você vê todo o questionamento grego com relação à vida e até mesmo com aquilo que a gente chama de ciência, a gente vai perceber, é claro, que no passado, toda aquela preocupação no início, ocorreram imperfeições, como, por exemplo, quando Aristóteles, num dado momento dentro das suas ideias, ele defende, por exemplo, a teoria de ordem geocêntrica. Ao longo do tempo, aquela contribuição para aquele momento foi importante, porque foi uma tentativa de explicar uma realidade, mas ao longo do tempo, aquela ideia demonstrou-se imperfeita, ok? Então ele situa isso, então, dentro desse aspecto, essa imperfeição intelectual dentro do aspecto, então, da imperfeição humana. Então, a imperfeição humana passa pela questão
da imperfeição intelectual. E aí ele continua. Essa realidade de caráter intelectual desautorizam projetos de mudança grandioso e abstratos levados a cabo por pensadores isolados das realidades práticas da vida política. Então, essa afirmação do Anthony Quinton, ela vai exatamente dentro daquilo que o Marquinhos e o próprio Paulo já apresentou para a gente. E aí, então, o que eles já disseram vem exatamente em cima do que o Anthony Quinton fala, em cima dessa imperfeição intelectual ou dessa precariedade, digamos, intelectual diante de uma realidade, essa realidade, então, desautoriza, ou seja, não é através de projetos, digamos, intelectuais, que você realmente conseguiria fazer uma mudança radical, uma mudança de ordem revolucionária, porque essas ideias passam pela questão abstrata, por uma visão, às vezes, pessoal, e fora, então, de uma realidade prática da vida. Então, projeta-se uma ideia, projeta-se uma idealização da realidade que, na prática, ele acaba realmente não acontecendo, ok? E aí, ele ainda continua, somos intelectuais imperfeitos. E aí ele traz uma abordagem para a gente do porquê que somos intelectuais imperfeitos. A complexidade dos fenômenos sociais não pode ser abarcada, muito menos radicalmente transformada rumo à perfeição, por matéria tão precária. A matéria tão precária que é, claro, a intelectualidade, né? Então, o que me chama a atenção nesse aspecto é que a complexidade dos fenômenos sociais não pode ser abarcada, ou seja, ela não, a intelectualidade não consegue realmente abraçar e não consegue, então, acompanhar todo o processo real. E aí, quando eu li essa afirmativa, eu lembrei, gente, de uma frase que eu já não me lembro, já tem muitos anos que essa frase me acompanha, e ela diz o seguinte, que o mapa não é a realidade. Então, em inúmeras situações, inclusive de vida, seja no trabalho, seja em questões pessoais, essa frase vira e mexe, ela me marcou e ela vem em mente. O mapa não é a realidade. Então, ela diz a respeito do seguinte, que por mais perfeito, por mais fantástico que seja um mapa, ou que seja uma ilustração da realidade, esse mapa nunca será a realidade. Então, na verdade, ela quer dizer o seguinte, que a realidade pode ser muito pior do que você imagina, e também pode ser o contrário, você pinta e você visualiza um quadro diante de um mapa, e aí a gente está usando aqui também numa linguagem, claro, de uma ilustração para poder retratar uma realidade. Então você vive certas situações em que às vezes você pinta um quadro, você faz uma leitura da realidade, mas aquele mapa, aquilo que se mostra para você, não corresponde realmente a uma realidade. Então, desse ponto de vista, o ser humano, dentro de um projeto de revolução, no aspecto, então, de uma abordagem humana, não se consegue, então, mudar a realidade de um dia para o outro, de uma hora para outra, de um tempo para o outro. Daí a importância, então, da ideia do conservar. Bom, em cima, então, desse tópico, somos intelectuais imperfeitos, vem uma crítica, então. A arrogância do racionalismo moderno e a sua ideia nefasta de possibilidade infinita na condução racional dos assuntos humanos. Então, a gente pode perceber realmente
que dentro, por exemplo, de uma busca, a gente pode citar um exemplo aqui, no que diz respeito a você, por exemplo, buscar a erradicação da fome, buscar a erradicação do analfabetismo, e dentro de um projeto, quando você pensa, por exemplo, erradicar a pobreza, erradicar a fome, erradicar o analfabetismo, cientificamente e sociologicamente falando, a erradicação desses problemas levaria-nos a uma solução talvez definitiva da humanidade. E não é isso que a gente vê. A gente percebe que, por exemplo, em países com um índice praticamente zero de violência, um índice zero de analfabetismo, você vê outras questões que não levam realmente essa tão propalada felicidade, porque realmente nós não conseguimos ou não se consegue dar conta de toda a fragilidade humana, né? Muito menos, então, quando você muda de forma radical, então, uma sociedade. Dentro desse ponto de vista, então, o João Pereira Coutinho, ele cita, então, o exemplo da Revolução Francesa, ou seja, a Revolução Francesa, ela muda o status da sociedade de uma forma para outra, que dentro do contexto, por exemplo, no período do terror, eles foram muito mais cruéis, muito mais terríveis do que o próprio sistema que diziam substituir. Então, o rei Luís XVI e Maria Antonieta representavam toda uma estrutura de opressão, certo? Que depois, dentro de todo um andar, se mostrou realmente muito pior do que o regime fez, até mesmo dentro de todas as suas incoerências, né? A gente não vai discutir isso aqui agora. E um outro ponto também muito importante que a gente precisa, que nós precisamos ressaltar, é o seguinte, que os revolucionários, aqueles que fizeram realmente a Revolução Francesa, eles fizeram uma mudança tão brusca e tão radical que eles mesmos se devoraram, né? Ou seja, o próprio, por exemplo, Robespierre acabou sendo vítima de um meio, de um processo de morte, da qual ele trabalhou num processo onde ele foi responsável por inúmeras execuções na guilhotina. E ele mesmo acabou sendo, digamos, vítima da guilhotina. Então, essa mudança realmente repentina, ela é muito complicada. Bom, e aí o próprio João Pereira Coutinho, ele cita e me chamou muita atenção essa frase quando ele afirma que sabemos menos do que pensamos e erramos mais do que devemos. Então, uma coisa muito interessante para a gente realmente poder pensar. Por maior que seja também o aparato do conhecimento, e principalmente quando você tem um projeto de mudança da sociedade, sabemos menos do que pensamos e erramos mais do que devemos. E aí a gente pode citar, então, a própria situação da Revolução Francesa, que imaginavam que realmente sabiam, que tinham, por exemplo, de fato, bebido das ideias iluministas e que eles poderiam, com esse conhecimento, essas influências iluministas, levar a uma sociedade, digamos, ideal. E aí o que a gente percebe é o quê? É que realmente sabiam de menos e erraram demais. Claro que, como disse o próprio Marquinhos aí, esse é um olhar dentro da história do presente e que a gente consegue olhar para o passado e fazer essa análise dentro dessas reflexões que esses pensadores a respeito dessa atitude, dessa ação do conservadorismo traz. Bom, sabe pouco da humanidade aquele que não concede um desconto
a nossa comum e inevitável fraqueza. E, de novo, claro, é uma frase que se choca e que bate claramente, então, com a Revolução Francesa. Todos esses aspectos, então, é claro, mostrando claramente que dentro de uma mudança radical da sociedade, apresenta claramente a nossa imperfeição humana. Disse nossa aqui enquanto, claro, prática de todo um conjunto, de toda uma sociedade que vai se processando e acontecendo ao longo do tempo histórico. É isso aí, Marquinhos. Meu amigo, você quase bateu em Paulo, hein? Poxa, pois é, me empolguei. Olha, eu preparei duas coisas aqui. Vou começar logo, eu sou falador mesmo, vocês sabem. Primeiro é a distinção que ele faz, Assis, que eu gostei muito que você fez também, de razão e racionalismo. Nós, conservadores, não abrimos mão da razão. Eu gosto de trabalhar a ideia de razão, pessoal, com a ideia de uma ferramenta que já está no ser humano. E para que você usa, para que você lida com a ferramenta? Você usa para alguma função. E aí ele usa a expressão racionalismo, coloca o sufixo ismo, para dizer desse exagero racional, essa radicalidade. Aí você chega naquela pretensão de que você pensando, raciocinando, você pode resolver todos os problemas. Esse ponto foi o que eu marquei também quando eu estava lendo aqui, essa idealização. Né, Assis? Exatamente. Esse ponto aí fica muito próximo para a gente. E segredo, quando eu li o livro, já li esse livro já um momento atrás, eu perdi essa ideia que você destacou aqui nos slides, que está bem aqui, o princípio estrutural, a imperfeição humana. Exatamente. O ponto de partida é a imperfeição humana. Exatamente. E ele colocou essa expressão que eu gostei. Princípio estrutural. A partir daí você vai pensar todas as demais coisas. E aí, Marquinhos, se você me permite, me chamou muita atenção também, porque a abordagem dele é, digamos assim, de ordem sociológica, filosófica, e ele, claro, ele não entra na questão, por exemplo, da religiosidade no que diz respeito à imperfeição humana. Então, aí entra, querendo ou não, para nós, né, que somos cristãos, entra naquela ideia seguinte: nós, como conservadores, nós não entramos nessa questão de uma mudança radical da sociedade, mas, é claro, temos uma visão, temos uma esperança de futuro, mas a gente sabe também que essa esperança de futuro, ela não pode ser feita, digamos assim, na base da pancada e na base de uma revolução, como se isso pudesse acontecer do dia para a noite, porque aí você entra dentro do processo que o cristianismo trouxe, de um tempo para um processo de conversão, que não se dá também do dia para a noite. Existem processos de conversão que ocorrem dentro de um determinado tempo, não é? A gente usa até a expressão de santificação que a gente usa. Exatamente. E aí entra muito legal, o que eu gostei também muito aí, essa coisa de que as ideias também iluministas, claro, ele não fala isso, pelo menos aí onde eu vi o texto, mas ele deixa na evidência ideias iluministas como ideias de ideais de uma sociedade, e aqueles que se propuseram a colocar as ideias iluministas em prática, quando chegaram realmente na realidade nua e crua da realidade, da sociedade, passaram por cima e atropelaram todas as ideias que foram idealizadas no papel, né? Então, esse é um papo de professor de história, Assis. Você faz isso. Quando eu introduzo a matéria iluminismo, eu falo assim: os revolucionários que vêm logo à frente, eles vão instrumentalizar isso aqui, como se fosse o marketing deles. Exatamente. E sabe qual que nós falamos hoje, Flávio? Para ajudar você pergunta sobre isso, e em Lívia, a gente fala que a esquerda, ela se apropriou disso, ela colou nela essas pseudo-virtudes. Igualité, como que é? Igualité.
Igualité, fraternité. Igualdade, fraternidade. Fraternidade. Eles, você vê, por exemplo, você vê um homem como o Lula, que está decrépito do ponto de vista moral, ele é um decrépito. Você vê ele falando, ele se apropriou historicamente. Quem te falou isso, Marquinhos? Hein? E quem te falou isso? Isso é uma crítica pessoal. Porque como eu acreditava nele, hoje eu sou muito, até sou rancoroso, me desculpe falar assim. Então, eles se apropriaram disso, entendeu? E vocês têm que prestar atenção, já que estão falando de esquerda, num homem chamado José Dirceu, que ele é pouco conhecido da grande mídia, e só quem viveu esses ambientes é que sabe o que eu estou falando. O Zé Dirceu, ele é mais direto. Eu prefiro o Zé Dirceu como inimigo. Porque ele vira assim, ó, nós não vamos ganhar a eleição, nós vamos tomar o poder. O Zé Dirceu, ele vai na lata. Então ele é um inimigo do bem, um bom inimigo. Agora, aqueles dissimulados que fazem um verniz iluminista de, tipo, eu odeio o Barroso. Eu tenho um problema sério com... Para mim, o pior ministro do Supremo é o Barroso. O Barroso, ele é dissimulado. Entendeu? E ele vai jogando as ideias dele sorrateiramente. Ele é a serpente que espreita o paraíso, usando a expressão bíblica. E por que eu falo isso? Assis há de concordar. Eles instrumentalizaram essas coisas para um objetivo mais à frente. O que você acha, Assis, que os iluministas fizeram? Marquinhos, eu acho que sim. Eu gostei desse exemplo de instrumento, mas e aí, voltando e pegando uma carona nessa questão, por exemplo, do partido e do PT, eu acho que é o seguinte, o PT ele surge no final da ditadura militar, todo aquele processo, né, dos partidos de esquerda. Havia e existe uma demanda social muito grande. Sim. Por clamor de justiça. Aí a gente pega a questão da violência, pega todo um processo. Então eu acredito que, naquele momento, o PT, já que a gente está citando o PT, mas é claro que surgiram outros partidos de esquerda, abraçam e defendem uma política social que ia de encontro a uma demanda. Uhum. Não é isso? Que havia demanda. Então, por exemplo, o PT, ele tinha realmente um discurso que tinha um discurso, tinha uma defesa que realmente atraía e cativava corações. Mas aquilo era verdadeiro no começo, assim. Sim, não, exatamente. É isso que eu quero chegar lá. Era um discurso que ia de encontro a uma realidade que ninguém pode negar, existia essa demanda. E aí o que acontece? Algo que era improvável em um dado momento dentro de todo esse discurso aconteceu, né? O PT chega ao poder. E chega ao poder com o seu maior símbolo, que é um símbolo, é uma liderança que, queira ou não, se construiu ao longo do tempo. Sim. E se projetou nele toda uma mudança, poxa, de milhões que queriam uma mudança. E aí o que acontece? Devido a inúmeros fatores de ordem econômica, até favoráveis ao próprio partido, que dá uma continuidade de questões sociais. Mas aí o problema, na minha análise, e esse é o grande pecado do Lula, mas eu diria do PT, porque até então eu sempre coloquei o seguinte, a questão é o partido. O Lula, claro, é um grande líder, mas a questão é o partido. O PT ele tem uma bandeira. E qual era a bandeira? A bandeira chave do PT era a bandeira da moralidade pública. Então, só que o detalhe, Assis, eles... Aí que vem um detalhe que eu não percebia na época, que parece um desabafo. Sim, sim. Quando você convivia com essas pessoas, elas já davam mostras nas vidas pessoais. Sim. Elas não eram. Sim. Esse foi o detalhe que eu pensei. Sim. Aí, essa é uma outra análise. E aí, só para concluir o raciocínio, não sei se vocês lembram, em 2010, na campanha da Dilma contra o José Serra, Serra. contra o José Serra,
houve um dilema muito grande e que o PT e o que o PSDB não conseguiu explicar e não conseguiu convencer é que se o José Serra vencesse, eles iriam privatizar a Petrobras. Aquilo ali foi um golpe tão bem dado, um nocaute tão bem dado no José Serra. Você pode procurar no YouTube, eu já revi algumas coisas. Ele não conseguiu explicar de que ele não privatizaria a Petrobras. Ele não conseguiu. E aí, isso aí, digamos assim, estabilizou e levou realmente à eleição da Dilma. Aí o que vem e o que estoura depois em diante? Todo um escândalo de fraudes e mais fraudes em cima da Petrobras, que o PT dizia tanto defender, e aconteceu o que aconteceu. Então, na verdade, na minha análise, qual é o grande problema do PT? Ele não deu conta e ele rasgou e jogou no papel toda uma bandeira que ele sempre hasteou e sempre colocou lá. Então, agora, esse é o grande problema. Uma coisa que, como é que eu vejo, e eu queria que os demais também participassem. Que até uma conversa entre Platão e Aristóteles sobre o indivíduo e a estrutura. Indivíduo e estrutura. O Platão coloca mais no indivíduo, o Aristóteles coloca mais nas estruturas, e mais ou menos assim. Aqui, ó, as pessoas que estavam com aquelas bandeiras, elas não tinham que moral uma coisa de foro íntimo. Não existe a moral do partido, porque o partido, de novo, é um ente descritivo. O partido não existe em lugar nenhum. Só existe enquanto nós falamos e assinamos documentos. Sim. Agora, sabe quem existe? Ó, o grupo conservadores.es, ele não existe. Quem existe é o Flávio, o Felipe, a Lívia, o Assis e o Marco Antônio. E quando nós nos reunimos aqui, ele passa... Mas ele não existe. Ninguém vai encontrar o grupo quando andar pela vida. Esse é um detalhe que nós, conservadores, não podemos perder. Que são as pessoas reais e concretas. E são elas que vivem o mundo. São elas que vivem o mundo. É que nem o erro que os religiosos cometem. Vou mandar o meu filho para a igreja. Gente, a igreja de Cristo, ela existe, só que ela é uma igreja que nós não vemos. Agora, a igreja batista ou católica da comunidade tal, ela está ali. Só que ela só existe quando as pessoas se reúnem ali. E aí que você vai mandar a criança... Não, você tem que viver com o seu filho, andar com o seu filho, fazer as coisas com o seu filho, porque você existe. Essas coisas, elas só aparecem quando nós dizemos ou queremos que elas apareçam. Então, aquelas pessoas lá, e eu me incluía como simpatizante, não como ativista, eu comecei a perceber. É que nem, olha, você pensa assim, uma pessoa que suspeita dos professores. Porque o ente professor, até hoje, não sei se a Lívia vai concordar comigo, e você que está na sala de aula, o Felipe está aí, o Felipe é o aluno. O Felipe é o aluno. É o meu aluno. Até hoje, o ente professor, ele soa para os pais como que figura? Agora, quantas histórias e coisas eu já vi de professores falando e fazendo na escola com os filhos dos pais que creem que os professores são essas pessoas, assediando, jogando, levando vantagem. Ih, meu amigo, eu não vou falar aqui por uma questão de respeito ao Felipe. Sim. Então, a moral ela é de foro íntimo, e nós, conservadores, nós não podemos abrir mão. Essa semana no Twitter, eles colocaram de volta, não sei se vocês conhecem um caso de uma professora de uns 3, 4 anos atrás, que em uma manifestação contra o governo, ela está cheirando cocaína em cima do celular. Mostra ela lá e coloca assim, lembra sempre da professora fulano de tal. A professora cheirando cocaína na passeata em prol de melhores salários. É o problema, né, de colocar a culpa num grupo em vez de no indivíduo, às vezes. Esse é um erro, Felipe, nosso, que nós falamos a política, a igreja, o Estado, e o conservador acha que essas coisas elas são segundas coisas. O que existe primeiro são as pessoas. Não sei se também isso te angustia também, Assis. Sim,
tem toda essa questão. É igual os exemplos realmente de alguns colegas também dentro da profissão, isso incomoda. Porque, por exemplo, como que se pode realmente levantar uma bandeira, poxa, a causa da educação, a causa dos professores, do salário, quando você percebe que certos colegas não dão realmente o exemplo, não dão um exemplo, e aí na hora que você levanta e cobra, reivindica determinados direitos, alguém acaba te jogando na cara, não, eu não sou solidário com você porque tem colegas seus que fazem isso, isso, isso e isso. E aí realmente fica muito complicado realmente. Marquinhos, eu entendi perfeitamente essa questão aí de foro íntimo, no exemplo que você realmente tem que ser dentro de uma bandeira que se levanta, é algo que realmente que as pessoas e muitos que participam dessas inúmeras organizações não conseguem realmente enxergar. E eu acho que isso tem que ser levado em conta, sim, com certeza. Por isso que o conservadorismo, ele é, só em algum momento ele pode ser uma ideologia, mas ele não é um movimento, ele é uma disposição. Guarda isso, pessoas. Isso é uma disposição. É um querer ser. E é uma coisa tão interessante que tem muita gente, pelo que eu percebo, que realmente, Marcos, confunde essa questão. Sim. Confunde no sentido de... olha lá, ele é conservador. A maioria que aparece por aí ele está dentro do meu movimento. Eu falei, não, peraí. Tanto é que, já contei isso aqui no grupo, uma vez, não tem muito tempo, um amigo, considero um amigo, e até um professor de geografia, ele chegou e falou assim, claramente, Assis, você que é um conservador? Aí eu falei assim, eu sou um conservador? Aí eu falei assim, porque você age assim, você é muito cauteloso para falar que não sei o quê. Aí, Marcos, aquilo ficou. Passou alguns meses depois, eu encontrei o Flávio, o Felipe Lívia, encontrei o Marcos dentro do Sempre Tem. Aí o Marquinhos, Assis, eu estou pensando em formar um grupo assim, 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 Sim. conservador. Aí na hora eu topei, mas eu não cheguei a falar com o Marcos, mas eu pensei, mas eu sou um conservador? Aí veio de novo, eu lembrei do meu amigo, e bate em cima do que você está falando aí, com certeza. Muito interessante. Pessoal, muito boa a nossa reunião, tudo de muito bom. Boa. Eu quero terminar com a frase do Edmund Burke que o Felipe colocou ali no chat, lembrando 3 coisas: o tempo presente, a noção que o Paulo falou sobre a ideologia conservadora ou não, eu acho que não, e esse primeiro princípio que o Assis coloca para nós: somos imperfeitos. Então seremos prudentes por sermos imperfeitos. E o Burke diz assim: homens sábios aplicam seus remédios aos vícios, não aos nomes, às causas permanentes do mal, e não aos órgãos ocasionais pelos quais atuam e aos modos transitórios em que aparece. Uma boa noite a todos. Boa noite. Ok, valeu.